hoje dia de falar sobre esse tarifaço aí do Donald Trump, né? Os efeitos que é dessa medida que o presidente dos Estados Unidos anunciou na última quarta-feira lá em Washington. Vamos falar sobre isso, especialmente a possibilidade de se abrir uma guerra comercial diante das tarifas que o Donald Trump impôs aí aos produtos importados, para alguns países mais, para outros países menos. O Brasil, uma tarifa lá básica de 10%, a China 34%, enfim, vamos discutir isso aqui na edição de hoje com um time de altíssimo nível. Já temos aqui os nossos comentaristas para conversar com a gente. Eu começo apresentando, do outro lado da tela, o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia, Anderson. Um abraço para ti e para os ouvintes do Faixa Livre. Grande abraço para você, Cadu. Obrigado por mais uma vez você estar aqui com a gente para fazer esse papo conosco no programa. Comentarista já há bastante tempo aqui do Faixa Livre, e eu saúdo agora uma comentarista nova, primeira vez que ela participa aqui, que entra conosco no programa. Eu vou saudar a professora de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Juliane Furno. Professora Juliane Furno, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Cadu. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Obrigado, Juliane, também pela sua presença e pela sua participação. Primeira vez conosco aqui no programa, uma alegria, uma honra recebê-la no Faixa Livre. E agora eu vou saudar um outro, já velho de guerra aqui com a gente, já comenta há muito tempo no nosso programa. Eu me refiro ao Daniel Corrêa da Silva, professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e também professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina. Daniel Corrêa, bom dia. Olá, Anderson, bom dia a você, bom dia também ao Carlos Eduardo Martins, a Juliane e a todos os espectadores aqui do Faixa Livre. Um prazer estar aqui, como sempre. Prazer sempre te receber aqui, viu, Daniel? Obrigado por novamente você fazer esse papo conosco. Aliás, Daniel vai precisar sair um pouquinho mais cedo, e é justamente por ele que eu vou começar aqui o nosso papo, viu, Daniel? Porque na última quarta-feira, como eu antecipei aqui, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, anunciou um amplo pacote de tarifas sobre importações nessa cruzada que ele estabeleceu contra o livre comércio. Essas medidas, guardadas com muita expectativa por todo mundo, reacenderam o debate sobre os impactos do protecionismo na economia global. O chamado tarifaço inclui sobretaxas generalizadas, né, como uma tarifa aí de 10% sobre todos os bens importados, incluindo os bens do Brasil, as importações do Brasil, e taxas ainda mais elevadas para produtos chineses e de outros países. A China vai ter 34% de tarifa, enfim, um esforço aí para incentivar a produção doméstica e reduzir a dependência externa por parte lá do Donald Trump. No entanto, experiências anteriores, o Daniel e os nossos outros comentaristas, como essa guerra comercial entre Estados Unidos e China durante o primeiro governo do próprio Donald Trump, mostram que tarifas elevadas podem desencadear retaliações, elevar custos para os consumidores e empresas, além de desestabilizar cadeias de suprimentos globais. E boa parte dos países que sofrerão os efeitos desse tarifaço anunciado pelo Trump já prometeram retaliação. Além disso, os especialistas alertam que tais medidas podem pressionar a inflação, dificultar o crescimento econômico e até intensificar tensões geopolíticas entre as principais potências do mundo. Diante desse cenário, é essencial a gente avaliar detalhadamente quais serão os efeitos, obviamente, dessas tarifas sobre o mercado global, considerando aspectos como crescimento econômico, inflação, competitividade, principalmente as relações comerciais entre os países. Mas antes de a gente entrar nesse detalhamento, eu queria uma análise mais geral de vocês três sobre o tarifaço em si. O Donald Trump foi duro, como ele vinha ameaçando, ou essas tarifas vieram em um tom abaixo do que foi prometido? Qual é a avaliação de vocês para esses tarifaços, começando pelo professor Daniel Corrêa da Silva, por favor? Certo, Anderson. Então, o tarifaço, de fato, ele foi muito forte e foi além do que em alguns lugares se esperava, né? Porque até então o Donald Trump estava anunciando tarifas de maneira bilateral, conversando com vários países e tentando repactuar os termos das negociações comerciais e políticas que os Estados Unidos tinham com uma série de países, muitos deles, inclusive, seus aliados e alguns amigos de longa data dos Estados Unidos. E quando o tarifaço aconteceu, muita gente ficava ainda na expectativa de que talvez fosse mais um blefe,
até porque o Donald Trump tem se notabilizado por ser um sujeito que fala muitas coisas, mas não faz tantas assim. Ele volta atrás em muitas medidas, ele renegocia, ele repactua, e o primeiro mandato dele, inclusive, foi muito marcado por isso. Mas fato é que esse segundo mandato vem com uma marca muito mais forte sendo impressa do que o que aconteceu na primeira administração entre 2017 e 2020. E nesse sentido, vale a pena, eu acho que, sublinhar pelo menos 2 aspectos que me parecem fundamentais. O primeiro deles é o de que o tarifaço que aconteceu anteontem, ele fere de morte o sistema multilateral de comércio que foi erigido sob a batuta dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Essa eu acho que é uma marca bastante relevante, por quê? Porque os Estados Unidos, quando instituem o sistema multilateral de comércio, principalmente através do GATT, o Acordo Geral de Comércio e Tarifas, estabelecem cerca de 50 anos de processos de liberalização comercial, e isso se consubstancia depois na OMC em 1995. E isso que chega na OMC em 1995 estabelece várias regras para o comércio internacional, não só no comércio de bens, mas também muitas regulamentações no comércio de serviços, e todo esse sistema funcionou muito bem para os Estados Unidos por quase 70 anos. Eu digo quase 70 anos porque ele é muito vigoroso para aquele país até a crise internacional de 2008. E a crise, me parece, marca uma virada de chave nesse processo, em que os Estados Unidos passam a não ver mais aquele sistema multilateral do comércio como funcional à defesa dos seus interesses e à projeção do seu poder político, do seu prestígio social e da sua liderança econômica perante o mundo. Razão pela qual os Estados Unidos voltam a artilharia contra esse mesmo sistema multilateral de comércio. Alguns dos parâmetros para que isso ocorresse já vêm com o governo Obama ainda, desde 2012, 2013, mais ou menos. O governo Trump aprofunda essa hostilidade, principalmente quando ele praticamente enterra o sistema da OMC no seu tribunal de apelações, que seria o equivalente a uma segunda instância da OMC desde Genebra. Ele não reconhece as novas indicações de nomeações de juízes que tinham se aposentado ou que tinham se retirado da organização desde 2017, e sem o aval dos Estados Unidos, esses juízes de segunda instância da OMC simplesmente não assumem, o que faz com que o tribunal fique absolutamente paralisado, Anderson, desde 2019. E o que acontece? Quando chega a administração de Joe Biden, os Estados Unidos seguem rechaçando os trâmites vinculados à OMC e seguem num modelo muito mais hostil à multilateralidade comercial. E nessa esteira, Trump se elege denunciando esse sistema multilateral e denunciando, eu diria principalmente, o chamado Sistema Geral de Preferências, que foi erguido sobre as bases da OMC também. E o que dizia o Sistema Geral de Preferências? Em nome de um comércio internacional relativamente mais justo e igualitário para os países subdesenvolvidos, os países dominados pelo imperialismo, a ideia era de que esses países pudessem vender os seus produtos aos países imperialistas com tarifas mais baixas, geralmente numa média em torno de 10, 12, 7%, com seus produtos entrando nesses países. Porém, quando os países imperialistas iam exportar para essas economias dominadas, essas exportações elas poderiam ser sobretaxadas em ordens muito altas, da ordem de 30%, 40%, 50% em alguns casos. Razão pela qual Donald Trump batizou essa fatídica quarta-feira não só de Dia da Libertação, mas também do dia de anúncio das reciprocidades, porque, na verdade, ele lança tarifas que equiparam a posição dos Estados Unidos com esses países que tinham tarifas mais altas. Por isso que nós vimos, por exemplo, países africanos que são nada competitivos no cenário internacional, não ameaçam em nada
a economia dos Estados Unidos, sendo taxados em 60%, 70% e até 80%. Né? E aí outros países, em geral, foram também pesadamente taxados, e, notadamente, aqui os casos que mais chamam a atenção são os da União Europeia, com taxas na ordem de 25%, e a China com as tarifas de 34%, 35%, que marcam realmente uma ofensiva muito forte. Então, concluindo aqui em resposta à sua questão, Anderson, eu diria que as tarifas foram acima do esperado, e agora, a ver, e acho que essa pode ser uma das partes aqui que a gente converse, né? A ver se elas de fato se mantêm, porque o anúncio foi generalizado e multilateral, ou se esse anúncio também vai ser, no atacado agora, um chamado a negociações bilaterais para tentar acomodar interesses. Afinal de contas, o próprio presidente Trump vem sendo pressionado dentro dos Estados Unidos, porque há frações da burguesia norte-americana que estão absolutamente descontentes com as medidas que foram tomadas. Por exemplo, ontem já o Congresso dos Estados Unidos votou uma medida para derrubar as tarifas sobre o Canadá, por exemplo, e os desdobramentos disso a gente deve ver também nos próximos dias, Anderson. Há muito descontentamento, como você muito bem trouxe aqui para a gente, dentro do próprio Estados Unidos, né? Muitos empresários estão preocupados com esse tarifaço do Donald Trump, mas eu queria ouvir a Juliane Furno a respeito dessa situação. Como é que você avalia esse tarifaço? O Juliane veio ali no que era esperado, o Trump foi além do que se colocava em relação às falas dele, às ameaças que ele fazia. Como é que você vê esse tarifaço anunciado na última quarta? Bom, eu estou completamente contemplada pela fala do Daniel. Acho que ele deu um panorama histórico sobre a grande transformação que está em curso, que dialoga com o sistema que foi erigido no pós-guerra. Eu acho que foi mais dramático do que eu imaginava, mas acho que está muito em consonância com a ofensiva que a extrema-direita tem operado sobre os Estados Unidos e o papel aí singular que o Donald Trump tem assumido nesse contexto. É uma atitude típica de um grande estadista que tem um projeto nacional de desenvolvimento e de recolocação dos Estados Unidos no seu lugar, vamos dizer, de privilégio no gozo das suas funções imperialistas. Ainda que eu seja radicalmente contrária à ação estadunidense, eu acho que é importante a constatação de que há muita radicalidade, ousadia e articulação em torno de uma ideia de refazer os Estados Unidos grande, de contornar uma crise que passa tanto a economia norte-americana quanto o imperialismo nas suas funções prioritárias, né? Especialmente no campo produtivo tecnológico, mas também monetário e em alguma medida militar. Há aqui uma perspectiva de longo prazo de reposicionar a economia norte-americana no lugar da hegemonia plena, reestruturando o seu sistema industrial e reordenando um sistema interestatal a partir da recomodação dos outros países aos intentos estadunidenses. Então, acho que aqui tem uma tentativa de enquadramento dos demais países, assim como foi com a ação da subida dos juros em 79, quer dizer, recoloca, inclusive em termos da possibilidade de haver, mais uma vez, uma recessão de caráter mundial a partir de uma ação feita, né, de forma não dialogada a partir dos Estados Unidos. Eu diria que, além do esfacelamento de uma ordem mundial surgida no pós-Segunda Guerra, com a liberalização do comércio, sem mais as relações país a país, como era no sistema ouro, há também aqui um golpe de misericórdia na globalização comercial e financeira, que foi desenvolvida, sobretudo a partir da década de 80, e que teve nos Estados Unidos, mais uma vez, o seu pilar de start. Curiosamente, a globalização começa com os Estados Unidos reduzindo tarifas
comerciais e obrigando o resto do mundo a fazer o mesmo movimento. Agora, a globalização, tal como a gente conhece, sofre um golpe, por isso eu acho que a gente está vivendo uma mudança de ordem de caráter muito significativo, né? Ainda estamos no processo histórico de vivenciar o que vai se tornar o sistema interestatal no futuro, mas, mais uma vez, começa pelos Estados Unidos agora no sentido contrário, né? Por isso que, em boa medida, é uma volta ao passado, no sentido tanto das medidas protecionistas e de erigir barreiras alfandegárias e tarifárias ao livre comércio, né, que era um bastião de sustentação da ordem capitalista globalizada neoliberal, e há também um retorno ao passado no sentido de que o projeto de sociedade norte-americana, e por isso dialoga muito com a população, é um projeto de financiar a redução dos impostos, né? O Donald Trump apresenta uma substancial reordenação do sistema livre fiscal e tributário com redução substantiva dos impostos, que vão ser cobertos pelas tarifas comerciais. Um pouco a volta ao século XIX, vamos dizer, um mercantilismo ali, o final do século XVIII, quando os sistemas tributários não estavam suficientemente desenvolvidos e era via tarifas comerciais que se sustentava a ordem estatal. Tem várias coisas aí que eu acho que a gente ainda está assistindo, mas eu diria assim, ele recoloca a política como o terreno da disputa, inclusive fazendo inveja, né, não no conteúdo, mas na forma, a governos latino-americanos, em especial brasileiro, que foram perdendo capacidade de politizar esses temas, de agir com ousadia e radicalidade e colocar a política como um terreno de disputa e apresentação de projeto. Obrigado, Juliana. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer a discussão, isso que você citou, essa questão da globalização. Como é que essas medidas aí anunciadas pelo Donald Trump, esse tarifaço, afetam essa lógica da globalização do planeta. Cadu, eu também queria te ouvir, viu, a respeito dessa premissa que eu levantei aqui, do tarifaço em si, como é que você avalia as medidas que foram adotadas pelo Donald Trump e o alcance que elas devem ter aí diante desse anúncio? Olha, eu acho que é uma reação desesperada do Trump e, enfim, da política norte-americana diante de um declínio contundente dos Estados Unidos na economia mundial. Os Estados Unidos optaram, no início da década de 80, não é? Com o Reagan, pelo neoliberalismo, e o neoliberalismo caracterizando-se por dois suportes principais: uma, a financiarização, com uma elevação drástica da taxa de juros, e outra, a deslocalização produtiva, substituindo o investimento interno nos Estados Unidos pelo investimento estrangeiro, não é? Por onde se passou a realocar a produção. E o grande objetivo disso foi derrotar a classe trabalhadora norte-americana, que vinha fazendo pressões salariais que reduziam a taxa de lucro. Então, o grande resultado do neoliberalismo nos Estados Unidos foi impor à classe trabalhadora norte-americana uma derrota contundente. Os salários regrediram, a desigualdade aumentou. Os dados da Oxfam mostram que, de todo o aumento da renda per capita gerada nos Estados Unidos entre 1980 e 2020, apenas 2% foi para os 50% mais pobres. Então, foi uma derrota imposta à classe trabalhadora brutal, que se manifestou também na queda da taxa de sindicalização dramática, destruição de setores industriais da economia norte-americana. Só que essa derrota que a burguesia norte-americana impôs à sua classe trabalhadora teve uma contrapartida: o declínio tecnológico e produtivo dos Estados Unidos no mundo, que começou a ficar evidente com o projeto chinês de não ser apenas uma plataforma de exportação dos Estados Unidos para baratear os custos de produção das empresas norte-americanas, mas de disputar a fronteira tecnológica. Quando a China lança o Made in China 2025,
os Estados Unidos começam a entrar em pânico, porque a China coloca o desafio de até 2030 estar na média da vanguarda tecnológica e até 2049, comemorando 100 anos da Revolução Chinesa, de estar na ponta da vanguarda tecnológica. Então, isso começa a evidenciar que os Estados Unidos estavam perdendo a disputa pela fronteira tecnológica. A China ultrapassa os Estados Unidos em registro de patentes internacionais, não é? Nos anos 10. E, a partir dos anos 10, começa a se desenvolver na economia mundial uma economia política de sanções e embargos, que começa a se deslocar da periferia da economia mundial para economias importantes, como a Rússia, a China, e o grande medo de que se desenhe o projeto geoeconômico e geopolítico de uma Eurásia, e algo que é mais do que uma Eurásia, um projeto que vai além e se revela um projeto do Sul global. Então, com Trump, os Estados Unidos se colocam inicialmente contra essa globalização, vem todo o discurso de que é preciso desglobalizar, que é preciso atacar o neoliberalismo comercial, o neoliberalismo produtivo, e o Trump vai além, ele ataca o liberalismo político, dizendo que os Estados Unidos não têm que entrar em guerras internacionais para defender a democracia, o que ele entende como democracia, mas esse viés, não é, de combater o neoliberalismo comercial e produtivo se desenvolve. A China passa a ser alvo também principal de medidas de retaliação econômica e se rompe completamente o convite que foi feito à China para entrar na ordem mundial norte-americana, que foi feito pelo Nixon e pelo Kissinger. O Biden mantém, não é, como foi bem colocado aqui, essa agenda do Trump de converter a China como uma adversária principal, mantém a iniciativa de desarticular a OMC, e o Trump volta e eleva, não é, o ritmo de agressividade dessa diretriz. Que resultados se pode ter nesse processo? Eu acho que a força dos Estados Unidos para retaliar a economia mundial hoje é muito diminuta. E que essa é uma atitude muito desesperada. É muito evidente que a economia mundial hoje cresce muito mais vinculada a países que são parte do BRICS do que propriamente aos velhos centros imperialistas da economia mundial. A Europa, a União Europeia, ela está numa situação praticamente de estagnação. Os Estados Unidos, numa situação de baixo crescimento. Então, a dinâmica do desenvolvimento produtivo, comercial e tecnológico do mundo, ela se deslocou. E essa tentativa do Trump, ela cria, inclusive, a oportunidade para isolar cada vez mais os Estados Unidos da economia mundial. Você vê, por exemplo, 3 países são responsáveis por 40% das importações dos Estados Unidos, que são China, Canadá e México. Se esses países se aproximarem, conversarem entre si e implantarem uma agenda de aproximação econômica comum, o que se vai ter é um aumento brutal da influência da China nas Américas. A China, que já tem uma influência fortíssima do ponto de vista econômico na América do Sul e na América Central, ela ganharia uma força muito grande na própria América do Norte. Então, eu acho que isso pode, na verdade, repetir um cenário que foi o cenário durante a disputa de hegemonia no século XIX, que foi quando Napoleão resolveu bloquear a Grã-Bretanha das relações comerciais com o continente europeu. E o resultado foi o seguinte, o isolamento do continente europeu do comércio mundial, porque a Grã-Bretanha já revelava aí ter uma força de articulação com o comércio mundial muito grande. Então, eu acho que é uma postura de reação desesperada ao declínio. Grande parte, por exemplo,
desse tarifaço vai afetar quem? Vai afetar as próprias empresas norte-americanas que se deslocalizaram. E por que o Trump reduz os impostos internamente? Para compensar a tarifa sobre essas empresas. Agora, a contrapartida disso, qual é? Uma redução de direitos dramática dentro dos Estados Unidos. Porque ele vai reduzir os impostos e, por conta disso, também vai reduzir os gastos públicos. Por isso que ele está querendo cortar tudo que é tipo de direito nos Estados Unidos. Então, é um projeto que exige um capitalismo de Estado fascista. E é isso que está em curso. Não é à toa que o Elon Musk faz o gesto que fez. Porque o Elon Musk é justamente a ponta de uma tentativa de transformar a burocracia estatal norte-americana independente numa burocracia fidelizada à liderança política do Trump. E não é também por outra razão que o Trump, controlando a Suprema Corte, ganhou uma série de prerrogativas, como a tal da prerrogativa da imunidade relativa, isto é, o presidente da República pode estar acima da Constituição e cometer ilegalidades. E, ao mesmo tempo, vai se manejando uma tese que é a teoria da unidade executiva, segundo a qual o Trump tem poderes imperiais sobre o poder executivo, podendo demitir sem nenhum tipo de restrição. Então, toda essa violência que vai se articulando é sinal também de uma dificuldade dos Estados Unidos estabelecer consenso. Eu acho que as coisas têm que ser colocadas nesses termos, porque também, colocada nesses termos, demonstram também para nós as oportunidades que nós temos adiante. Não é? Oportunidades para desenvolver, por exemplo, a nossa integração latino-americana, que está parada, que está jogada para escanteio. Não é? A Unasul foi retirada, digamos assim, do coma profundo, mas ainda está na UTI. Não há nada, por exemplo, restituindo os organismos financeiros da Unasul. O Banco do Sul nunca foi colocado efetivamente em funcionamento. A CELAC tem que ser reforçada. O Brasil tem que reforçar a presença da América Latina no BRICS. Não faz sentido ficar vetando a Venezuela. Então, acho que nós temos que entender qual é o cenário geopolítico para respaldarmos uma política, como a Juliana Furno colocou aqui, mais ousada do que é que nós estamos tendo. É isso. Obrigado, Cadu, pela tua intervenção. Vou ler uma mensagem que chegou aqui já, com uma pergunta para vocês. O espectador Luiz Cláudio, ele pergunta aqui o seguinte, qual o critério do tarifaço? Asiáticos bastante penalizados, exemplo, Camboja, 97%, Rússia e Cuba de fora. A extrema-direita do Brasil vai chamar o Trump de comunista. Tá aí a mensagem do Luiz Cláudio perguntando o critério que foi estabelecido pelo Donald Trump desse tarifaço. Eu incluo nesse questionamento o seguinte, os efeitos propriamente ditos, né, dessas medidas anunciadas aí pelo Trump na última quarta-feira. A gente citou aqui, vocês também, as relações comerciais, a economia dos países, especialmente esses da periferia do capitalismo como o Brasil. Vocês acreditam em mudanças profundas no comércio a partir dessas medidas, ainda mais considerando a experiência do primeiro governo do Donald Trump? Quais setores seriam mais prejudicados por essas medidas? Enfim, queria desenvolver mais esse tema das consequências, ou as possíveis consequências do tarifaço anunciado na última quarta-feira. Mais uma vez, Daniel, por favor. Certo, Anderson. As tarifas, o critério principal das tarifas foi esse que eu dizia do sistema geral de preferências e a reação que os Estados Unidos fizeram sobre ele, né? Esse foi o parâmetro, digamos assim, para organizar a distribuição das tarifas. Então, ele é um parâmetro, mas não é algo a ser seguido diretamente. Tanto é que o Trump, inclusive, dizia que para alguns países ele estava sendo generoso porque ele botava metade da tarifa que poderia botar, né? Então, ele fez esse balanço, digamos assim, mas a referência é o Sistema Geral de Preferências da OMC. E o fato de Rússia e Cuba, por exemplo, não estarem sancionadas, e aí Coreia do Norte, Irã também não vão estar mergulhados nessa questão, vem do fato de que, a Rússia segue sob sanções, né? Então não há um comércio direto hoje
demarcado entre Estados Unidos e Rússia. Ele existe, mas é em grande medida triangulado por outros países, né? E a tentativa dos Estados Unidos de normalizar relações com a Rússia também vai no sentido de estabelecer alguma ponte que tente neutralizar, não sei se é a melhor palavra, porque isso é praticamente impossível, mas atenuar, né, as projeções de geopolítica que a China estabelece pela Eurásia, na linha do que o Carlos Eduardo estava apontando também, né? Então, os Estados Unidos têm uma ideia de tentar minimamente normalizar relações com a Rússia, evitando que seja um país que já entre completamente na órbita dessa zona de influência de um bloco euroasiático. Então, os Estados Unidos vão com mais cautela, me parece, em relação à Rússia por conta disso. Por causa de Cuba, não precisa, né? Cuba está um país bloqueado há 70 anos, então sancionar Cuba seria absolutamente redundante. E os Estados Unidos têm mais de 5 mil dispositivos legais na sua ordem jurídica interna para penalizar Cuba já. Então não tem muita necessidade de lançar um tarifaço contra aquele país. Considerando o aspecto mais geral de efeitos, eu acho que tem 2 pontos, novamente, que me parecem relevantes nessa condição, né, Anderson? O primeiro deles, um pouco na linha do que a Juliana me comentou, né, esse regresso a uma linha relativamente mais mercantilista do Trump na sua ação em termos de corrente econômica, me parece que sim, há traços do que eu reputaria uma espécie de semi-mercantilismo em algumas ações. Por quê? Né? Porque há uma tentativa de fato de arrecadar através do comércio exterior, inclusive esse foi um argumento usado por Trump, dizendo que estimava-se uma ampliação da arrecadação da ordem de 6 trilhões de dólares com as tarifas. Em contrapartida, como o Carlos Eduardo disse, os Estados Unidos projetaram nos próximos 10 anos isenções tributárias da ordem de 4 trilhões e meio internamente para os seus principais capitalistas, então a conta fica mais ou menos equilibrada por aí, em 1,5 trilhão de saldo nesse cenário. E o que me parece ter traços mercantilistas clássicos envolve, número 1, a tentativa de reverter uma balança comercial de bens deficitária, né? Número 2, a tentativa de acumular mais dólares, mais moeda, como os mercantilistas buscavam acumular ouro e prata. E número 3, a tentativa de usar um protecionismo como ferramenta de política industrial, né? Isso é bastante clássico do mercantilismo. No entanto, tem traços que não são tão fiéis assim à ideia mercantilista. Por exemplo, a taxação sobre matérias-primas, porque os Estados Unidos impuseram uma taxação de maneira linear para toda sorte de produtos vindos desses países. O que faz com que, né, as recomendações clássicas eram que insumos, matérias-primas, maquinários fossem, nas palavras de William Petit, um autor da transição do mercantilismo, tratados com benevolência, né? Era essa a expressão que ele usava. E não é isso que os Estados Unidos estão fazendo. Quando eles taxam o aço e o alumínio em 25% para todos os países, por exemplo, eles estão taxando também as matérias-primas. E aí, uma das consequências que me parece mais imediata com relação a isso é que os próprios mercados em geral e analistas têm apontado que é uma pressão inflacionária. Invariavelmente, no curto prazo, essa pressão inflacionária vai aparecer, vai prejudicar os consumidores de dentro dos Estados Unidos, e isso pode ter efeitos em rebote para vários outros países que vão buscar as formas de reagir. E aí é curioso porque outros países que são aliados dos Estados Unidos em geral, eles têm tentado não fazer uma escalada tarifária imediata, a retaliação não tem sido direta. Então a França atua com cautela, a Itália, o Reino Unido, principalmente os países europeus, vão buscando uma forma de acomodar essas tarifas e renegociar com o Trump, porque sabem que, se impuserem tarifas também em retaliação, vão pressionar as suas próprias bases sociais internas, que já estão muito fragilizadas e já vêm atirando, governo após governo, as administrações no colo de uma extrema-direita. E que é exemplo do Brasil, como os próprios Estados Unidos tentaram fazer, mas não conseguiram, países como a França, por exemplo, vão flertando com uma espécie de ativismo judicial para tentar escantear, como aconteceu com Marine Le Pen,
para tentar escantear aquela que seria a principal beneficiária de uma guerra tarifária dentro da França, por exemplo, hoje em dia, ou do que aconteceria no próprio Reino Unido, ou na Alemanha, ou na Itália, né? Então, nesse quadro, né, a Europa se vê muito acossada e tentando ir cheia de dedos, com muitas preocupações de escalar o tarifaço. Ao mesmo tempo, se a gente faz um paralelo histórico com o que acontece entre o fim do século XIX e a crise de 29, aquele foi um período de grande liberalização comercial. E, segundo alguns dados também que a gente poderia verificar, uma liberalização comercial mais radical ainda do que a que aconteceu entre o pós-Segunda Guerra e 2008. Aquele período foi muito liberalizado no comércio, até estourar a crise de 29. E quando a crise de 29 estoura e os Estados Unidos recorrem ao New Deal e também começam a escalar tarifas no comércio internacional, elas não se resolveram em 3 ou 4 anos. Elas foram paulatinamente sendo acumuladas ao longo de algumas décadas, até estourar a Segunda Guerra Mundial e depois zerar o jogo, digamos assim, né, sob a condução dos Estados Unidos. E um segundo aspecto que eu queria levantar, que me parece que vai ser um efeito também relevante a ser observado, é o seguinte, Anderson. Quando os Estados Unidos lançaram as tarifas na primeira onda da guerra comercial com a China em 2017, o Senado dos Estados Unidos produziu um relatório em 2018, chamado Relatório Morrison. Esse relatório, produzido por esse senador, ele dava conta de mostrar que até 2016 os Estados Unidos tinham um déficit comercial com a China da ordem de 370 bilhões de dólares aproximadamente. Ao longo de 2017, a imposição das tarifas contra a China fez com que o saldo comercial dos Estados Unidos com aquele país fosse a negativos 420 bilhões de dólares. Quer dizer, houve um efeito sistêmico em que os Estados Unidos buscavam um tipo de reação e exatamente aquilo que eles queriam evitar foi o que aconteceu, a ampliação do déficit. E estudos, por exemplo, de Goldman Sachs e algumas outras consultorias que a gente pode acompanhar, têm dado conta de demonstrar que um estudo que foi feito, por exemplo, pela Universidade de Alstom, na Grã-Bretanha, mostrou, com 132 países analisados, a média de perda das exportações dos Estados Unidos era da ordem de 36%. E a média da perda de importações que os Estados Unidos fariam chegou a 43%. Nessa conta, os Estados Unidos estariam exportando menos e importando um pouco mais, porque o impacto sobre as exportações dos Estados Unidos na reação dos outros países seria maior do que aquilo que os Estados Unidos conseguiriam conter de importações. Como efeito prático, como resultado, aquilo que aconteceu junto à China entre 2017 e 2018, que foi parcialmente analisado, tende a se espalhar para outros países. Os Estados Unidos vão exportar menos ainda do que aquilo que eles vão deixar de importar, e o próprio déficit comercial tem uma tendência de se ampliar. Isso principalmente para curto prazo. Se a gente pensa em médio a longo prazo, convenhamos, se eu sou um CEO da Nike ou um grande tomador de decisão dentro da Apple, eu não faço um processo de reconversão produtiva da minha cadeia de produção em cima diante de tarifas, que são algo absolutamente vulnerável, que podem surgir hoje, desaparecer amanhã, ainda mais sob Trump, que tem o costume de assinar tarifaços a lápis e não a caneta. Então, não me parece ser uma posição muito prudente reorganizar produtivamente os Estados Unidos com base em política comercial. Aliás, esse é outro dispositivo que os próprios mercantilistas desconfiavam. Eles anunciavam a ideia de proteção industrial sempre que havia uma indústria nascente. Eles consideravam isso no sentido de proteger uma competição industrial contra alguém que já era líder, e não para alguém que tem a liderança e está vendo essa liderança escorrer entre as mãos. Então, as iniciativas não me parecem, nesse sentido, caminhar positivamente para os Estados Unidos, e esses, acredito que sejam os dois grandes efeitos, uma pressão inflacionária muito forte no curto prazo, e esse efeito sistêmico também de curto prazo, do déficit, inclusive, se ampliar, sem perspectiva, na minha avaliação, de que haja essa reconversão produtiva tal como se espera.
Me parece muito mais que uma China jogando parada pode ser a principal beneficiária dessas medidas, a ponto de que, historicamente, inimigos, Japão, China e Coreia do Sul começam a fazer reuniões e terem contatos para retomar relações comerciais mais profundas. A China topando comprar chips e semicondutores que o Japão e a Coreia do Sul não vendiam de jeito nenhum para ela, essa é uma possibilidade, e o próprio Japão e a Coreia do Sul aceitando comprar matérias-primas vindas da China. Uma complementariedade no continente asiático absolutamente atípica e que pode ser mais uma consequência do efeito desse tarifaço do Trump e da sua condução na política dos Estados Unidos, por enquanto. Obrigado, te agradeço, Daniel, pela intervenção. Passar a palavra para a Juliane também, para ouvi-la a respeito das possíveis consequências do tarifaço. Também trazer uma pergunta, um superchat que chegou aqui do Carlos Silveira, já adiantando, inclusive, um tema que a gente vai tratar mais à frente, mas eu já vou trazer aqui para a gente. Juliane Furno, o BNDES poderia induzir políticas defensivas diante desse tarifaço? Enfim, fica à vontade, Juliane. O BNDES, ele tem, né, atribuições no sistema financeiro, especialmente no sistema de crédito. Então, ele pode constituir linhas de financiamento própria para setores exportadores que devem ganhar mercado, mas o BNDES, assim como grande parte dos instrumentos de desenvolvimento e política econômica no Brasil, foram bastante engessados, deteriorados nas administrações Temer e Bolsonaro, né? Houve ali um grande enfrentamento, né, na tentativa de desidratando esses instrumentos. Hoje o BNDES ele não pode dispor de taxas de juros com algum redutor ou algum subsídio a partir de uma avaliação mais geral de quais são os setores portadores de futuro que a economia brasileira quer desenvolver. Ele está proibido legalmente pelo Congresso Nacional desde 2017. Então, ele tem um escopo hoje limitado ali fora inovação ou recursos que são para a transição energética e a questão ambiental, ele está limitado a financiar setores econômicos com taxa de mercado, que hoje, né, em função da Selic, estão bastante elevados. O BNDES não é um órgão do executivo, né? Não é ele que formula a política econômica. Então, ele ajuda com instrumentos, mas quem formula uma política industrial por exemplo, o MIDIC, né? O executivo é que tem essa prerrogativa, o BNDES não, até porque os seus dirigentes não foram eleitos, ele não constrói política pública, ele apoia e constrói programas a partir das suas atribuições como banco. Vamos lá, eu concordo muito com o Daniel, só quero reforçar, porque eu já vi essa questão em vários locais, inclusive a própria Rússia também tem o comércio praticamente zerado com os Estados Unidos, em função da aplicação das sanções que acontecem, inclusive, antes da guerra da Ucrânia. Então, não faz sentido sancionar Cuba, Coreia do Norte ou mesmo Rússia, porque são países que não estão ali na rota comercial. O cálculo para essas sanções, além do que o Daniel falou, também tem a ver com equalizar as taxas que são cobradas pelos países, o que foi feito numa conta extremamente perigosa e esquisita, porque você não calcula esse desnível comercial a partir, inclusive, dos agregados. Por exemplo, o Brasil, ele pode ser mais prejudicado, embora tenha se aplicado para o Brasil uma taxa de 10%, ele pode ser ainda mais prejudicado, porque, em grande medida, é 10% em cima de zero. Então, a variação é muito maior, porque os principais produtos ali da cadeia do aço, por exemplo, tinham taxa zero. Então, pode ser que tenham países com taxas agregadas maiores, mas quando vai ver a pauta exportadora para os Estados Unidos, não é necessariamente daqueles produtos que antes eram zerados, como é o caso do Brasil. Então, a gente tem, por um lado, oportunidades, uma taxa agregada menor, de ganhar mercado de países que vão ficar menos competitivos, mas, por outro lado, o grosso das nossas exportações para os Estados Unidos passam de zero para taxas, inclusive, de 25%, quando a gente está pensando na cadeia do aço, do ferro, da siderurgia.
Os impactos, eu acho que o Daniel já falou o suficiente sobre isso. Há uma expectativa de aumento, e é inclusive já calculada, de aumento entre 1,7% e 2% na inflação norte-americana já no primeiro ano de aplicação das tarifas. Isso, para países do centro do capitalismo, em que a inflação sempre foi bastante baixa, é um ponto muito significativo. Então, a conta, grande parte da conta, vai ser repassada para os consumidores finais. E há possibilidade também da economia norte-americana, que já vem desacelerando, entrar num processo de recessão. A questão é, a sociedade aguenta inflação mais elevada e recessão? Veja, normalmente a inflação é, inclusive, um dos pontos de desgaste e queda de popularidade de governos. Vide o caso recente do Brasil também. Mas não necessariamente as condições objetivas e econômicas sentidas no bolso se traduzem em desgaste político. Uhum. E aí vamos lembrar, o Bolsonaro aprofundou muito a situação dramática da classe trabalhadora, administrou muito mal a pandemia, e mesmo assim quase foi reeleito, em que pese o Brasil tenha passado por um processo de crise, semi-estagnação, com forte inflação sobre os mais pobres. Assim como no governo Lula, as condições econômicas, pelo menos medida pelos principais indicadores, desemprego, aumento da renda real, da renda média, a inflação, estão muito melhores, e isso também não significa queda, inclusive da popularidade, com indicação de que a economia é o principal problema. Então, há aqui uma articulação, deve haver uma articulação entre a pauta ideológica, a disputa política, que pode se sobrepor, inclusive, aos danos econômicos, e isso não significar derrota, pelo contrário, inclusive um fortalecimento momentâneo da administração Trump, se o discurso for Estados Unidos se libertando do jugo dos exploradores, né? Essa frase poderia ter saído de qualquer governo latino-americano, de exploradores que exploram, têm explorado historicamente os Estados Unidos. Ainda assim, mesmo que eventualmente opere uma caída, uma derrota do Donald Trump, e isso pode ser, para um projeto de longo prazo, importante para os Estados Unidos, que passem por uma recessão, passa por um aumento de preços no curto, médio prazo, para que no longo prazo se retome a produção em território doméstico e possa ir se reduzindo os custos produtivos. É uma aposta muito arriscada, uma aposta de um imperialismo que se encontra num momento de crise. E a crise do imperialismo norte-americano está selada por uma economia que está sendo ultrapassada pela chinesa, selada pelas tentativas, ou pelo menos pelo debate que está se aventando sobre desdolarização, e ameaçada também no campo militar, em que os Estados Unidos sempre teve hegemonia, com a derrota da OTAN e a derrota dos Estados Unidos com a derrota da Ucrânia na guerra. Veja, os mesmos 3 pilares que ameaçaram a economia norte-americana na década de 70. Os gastos militares, a derrota no Vietnã, a tentativa do próprio FMI de substituir o dólar por uma cesta de moedas, e o declínio produtivo e tecnológico com a concorrência e a ascensão da grande empresa japonesa e alemã. Meu gato quer aparecer? Opa, temos uma visita. Eles estão tudo aqui, estão com fome. Esses 3 sustentáculos do imperialismo já tinham sido questionados na década de 70. E os Estados Unidos, ao contrário de, num momento de crise, atuar de forma defensiva, na retranca, os Estados Unidos vão para o ataque. Eles responderam à tentativa de derrota da hegemonia norte-americana com um aumento substancial das taxas de juros, que levou, inclusive, à recessão no próprio território doméstico e uma reorganização completa do sistema produtivo, de transportes, de comunicações e a estruturação do Vale do Silício. Então, pode ser, em termos de longo prazo, pensando que democratas e republicanos têm diferenças, mas têm o mesmo projeto de sociedade, que é reposicionar os Estados Unidos como centro hegemônico, sem compartilhamento no sistema interestatal, pode ser uma aposta certeira, que vai levar
a readequação, o reposicionamento dessa economia no espectro político. Ou pode ser uma grande derrota, levando em consideração os efeitos de curto prazo e levando em consideração o efeito paradoxal e sistêmico, como o Daniel falou, dessas sanções e dessas tarifas. Lembrando que a indústria automobilística, né, que é aí o grande carro-chefe que está em todas as falas do Trump, ela é uma indústria necessariamente muito consumidora de produtos, de matérias-primas e produtos importados. A indústria automobilística, mesmo que volte para o território norte-americano, tem um consumo intermediário, um coeficiente de importação muito significativo. Isso significa, por um lado, que pode haver uma redução do custo da produção do automóvel em território doméstico, mas um aumento do custo para a importação de matérias-primas e isso se anular. Assim como as sanções, elas têm um efeito paradoxal. E eu acho que a experiência das sanções contra a Rússia, que estreitaram o caráter político da relação com a China, né, que gozava ali de uma estabilidade em termos econômicos, mas que foi aprofundada em termos políticos com as sanções arbitrárias contra a Rússia, e isso também pode fortalecer a Eurásia como projeto, pode fortalecer os países periféricos no sentido de acordos ou negociações de forma não bilateral, mas coletivas. Isso pode reacender uma perspectiva nacionalista e de exportação, anti-imperialista nos países periféricos. Pode haver uma resposta coletiva que impõe uma derrota. Então, eu não sei, é muito difícil especular, mas pode haver impactos muito deletérios para a classe trabalhadora, para a economia, para o aumento, vamos dizer, da desigualdade do coeficiente, né, do déficit comercial norte-americano, mas também pode ser uma aposta de médio e longo prazo de reposicionamento e fortalecimento de uma economia e de um imperialismo que vem sofrendo desgaste. Tá certo. Obrigado, Juliane. Cadu, antes de eu te passar a palavra, eu preciso me despedir aqui do Daniel Corrêa, porque o Daniel precisa sair aqui, me avisou aqui que precisava sair um pouquinho antes do nosso debate. Daniel, obrigado, viu, pela tua participação aqui com a gente hoje. Espero você em outras oportunidades aqui para a gente fazer novas discussões do Faixa Livre. Obrigado mais uma vez pela tua presença e um bom final de semana. Certo, Anderson. Eu que agradeço também ao Carlos Eduardo, a Juliane aqui pela conversa, aos espectadores do Faixa Livre. E eu tenho que correr lá para a aula agora, mas um grande abraço para vocês e até a próxima. É isso, até a próxima. Conversamos aqui com o Daniel Corrêa da Silva. Daniel Corrêa, que é professor de Relações Internacionais da Univale e também na Universidade do Vale do Itajaí, do Departamento de Economia e Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina, fazendo debate conosco a respeito dessa questão do tarifácio. Cadu, vou te passar a palavra também para falar a respeito do que você observa sobre as possíveis consequências do tarifácio, enfim, como é que você vê as possíveis reações aí de outros entes? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Tá bom. Primeiro, só reforçando o que foi dito aqui, né? Por que Rússia e, enfim, Cuba, Coreia do Norte não foram alvejadas pelas tarifas, a Juliane colocou aqui, não é? São países que não têm comércio com os Estados Unidos, e o Trump usou uma fórmula, não é, para estabelecer essas tarifas, e a fórmula é a seguinte: ele divide o déficit comercial que os Estados Unidos têm com o país pelo volume total de exportações, e chega a um número e divide esse número por 2. Então é assim que as tarifas estão sendo calculadas. O que significa o quê? Quem são os mais penalizados? Os países que mais têm relação comercial com os Estados Unidos. São esses, não é? E que têm superávit. E, sobretudo, os países que, de alguma forma, sofreram, em algum momento, algum nível de desenvolvimento a convite por parte dos Estados Unidos. A União Europeia, a própria China, são os países que estiveram, digamos assim, em algum momento, numa estratégia de aliança dos Estados Unidos nas relações internacionais. Então, isso mostra claramente que o Trump considera que os Estados Unidos devem romper completamente com as suas políticas de hegemonia. Que os Estados Unidos não têm mais condições de financiar as políticas de hegemonia. Então, por isso também, em relação à Europa,
os Estados Unidos quer se transformar, ao invés de um país que tornou a Europa Ocidental um protetorado dos Estados Unidos quer se tornar um exportador de serviços de defesa e de armas e a preços monopólicos. É isso que os Estados Unidos quer. Não é? E usa a chantagem da desproteção, não é? Declarações do Trump de que se um país da OTAN não cumprisse o patamar mínimo de gasto estipulado, que ele, inclusive, incentivaria que esse país fosse atacado pela Rússia, etc. Então, essas manobras de retórica diplomática que, na verdade, revelam que os Estados Unidos está agora chantageando os seus aliados para obter concessões. Então, é esse, digamos assim, mais ou menos o cenário onde essas políticas estão sendo desenhadas. O Trump, internamente, ele tem o apoio de dois segmentos, não é? Das frações burguesas. Ele tem um apoio da burguesia local, pouco transnacionalizada, que foi efetivamente alvejada, em grande parte destruída com esse processo de desglobalização produtiva, pela substituição das cadeias internas por cadeias internacionais, e ele tem o apoio das big techs norte-americanas, porque são o setor que estão sob forte ameaça em função da entrada da China na fronteira tecnológica. Aonde ele tem mais dificuldade de apoio é justamente nos setores transnacionalizados do grande capital norte-americano, que não são a ponta tecnológica, que são os setores mais estandartizados. Esses segmentos, ele pretende cooptar exatamente reduzindo dramaticamente os impostos internos para compensar as tarifas que esses segmentos vão sofrer. Enfim, é uma aposta política arriscada, interna, que o Trump está realizando, e acho que, no campo internacional, os Estados Unidos vão sofrer um desgaste diplomático, um desgaste de soft power brutal, e vão levar a acelerar exatamente esse movimento de desdolarização do mundo, porque é cada vez maior o nível de insegurança dos países para manter suas reservas no Banco Central norte-americano dolarizadas, porque ninguém sabe o que os Estados Unidos pode fazer amanhã, porque se ele está agindo com seus aliados dessa forma, ele pode fazer qualquer coisa. Então, essa tentativa de usar força no momento em que os Estados Unidos estão em declínio, ela está dando claros sinais de favorecimento das tendências multilaterais da economia mundial. Por exemplo, um dos efeitos da tentativa dos Estados Unidos destruir a Rússia, asfixiar financeiramente, comercialmente, e promover uma guerra híbrida para derrubar o Putin e realizar o plano do Zbigniew Brzezinski, que era de dividir a Rússia em 3 partes, uma república russa europeia, uma república da Sibéria e uma república do extremo leste. A tentativa de destruir o Estado russo teve como contrapartida um apoio diplomático do mundo à Rússia, uma reorganização dos fluxos comerciais, financeiros e militares da Rússia no cenário mundial. Se desenvolveram, por exemplo, relações comerciais fortíssimas entre a Rússia e a Índia. E o grande efeito diplomático qual foi? A expansão do BRICS. Depois da guerra na Ucrânia, os BRICS se ampliaram de 5 países para 11. E o número de candidatura ao BRICS aumenta cada vez mais. O BRICS está se tornando um espaço que está congregando as potências energéticas do mundo, tanto as potências energéticas movidas a combustíveis fósseis, quanto as potências energéticas que dominam as energias renováveis. Os BRICS têm hoje, praticamente, 90% do controle de produção de energia renovável no mundo, representado basicamente pela China
e pela Indonésia, e onde a América Latina pode jogar um papel fundamental por ser uma região intensa em biodiversidade, por ser uma região tropical. Então, eu acho que esse tarifaço ele está orientado para os aliados dos Estados Unidos ou que foram aliados em algum momento. É o caso da China, que foi chamada para o desenvolvimento a convite para impedir uma configuração eurasiana. Então, esses países estão sendo alvejados, sobretudo a União Europeia, não é? Essa região, e a China, e isso significa, evidentemente, um desgaste diplomático dos Estados Unidos no mundo. Pode, por exemplo, Taiwan também está sendo fortemente penalizado. Isso pode acelerar a aproximação da economia chinesa com a economia de Taiwan, inclusive melhorar a relação política entre, enfim, a China e esse território devoluto, que é o caso de Taiwan, não é? Porque Taiwan, no Acordo do Cairo, em 1943, foi considerada como uma região que deveria ser devolvida à China, não é? Foi considerada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pelo Chiang Kai-shek, no Acordo do Cairo, que reuniu o Roosevelt, o Churchill, o Chiang Kai-shek. Taiwan foi considerado, não é, um território que deveria ser devolvido à China após a derrota do Japão, mas como a guerra civil foi ganha pelo Mao Tse-tung, Taiwan se tornou hoje um território devoluto sob controle dos Estados Unidos. Não é? À medida em que os Estados Unidos começam a retaliar Taiwan, se abre também evidência de que Taiwan tem a ganhar com a aproximação com a China e não tanto a perder. Uhum. Obrigado, Cadu. Vamos entrar aqui na última rodada, estamos chegando já no finalzinho aqui do nosso papo. Aliás, o Juliano precisa sair impreterivelmente às 10. Então, eu queria, para a gente fechar aqui, trazer duas questões, reunir duas questões em uma. Primeiro, falando a respeito de um possível realinhamento de alianças econômicas globais. A gente falou muito sobre China, que é um ator importantíssimo, disputa a hegemonia geopolítica com os Estados Unidos, União Europeia e Mercosul, que podem se reaproximar ou se aproximar diante dessa taxação dos Estados Unidos. Vocês veem esse tarifaço fomentando ou aprofundando esses acordos comerciais entre outros blocos e outros países para reduzir a dependência dos Estados Unidos, falar sobre os impactos econômicos disso para a liderança estadunidense? E outra, se esses países que são fortemente atingidos pelas tarifas decidirem reduzir a sua dependência do dólar em transações comerciais para fortalecer acordos em outras moedas, como o próprio Yuan, como é que essa tendência poderia afetar a posição do dólar como moeda de reserva global? Eu queria unir essas duas questões aqui e entregar para vocês primeiro, Juliane, por favor. Eu acho que o Cadu já falou bastante sobre as possibilidades abertas para realinhamento dos países, vamos dizer, do sul global e mesmo amigos históricos e próximos dos Estados Unidos. Eu acho que, com certeza, esse processo acelera. Eu tinha refletido e tinha pensado que a fala do Donald Trump, dizendo que não precisava tanto do Brasil quanto o Brasil precisava dele, né? Se não me engano, há um mês e pouco atrás, teria sido um blefe, indicando que os Estados Unidos precisavam, na verdade, muito do Brasil, mas queriam apresentar um relativo desdém para forçar uma negociação em melhores termos. E que o papel do Brasil nesse momento de crise, de abertura de possibilidades, né, de fortalecimento de uma sociedade multipolar, seria o de barganhar sobre esses dois atores, né? Barganhar a necessidade que os Estados Unidos tinham de manter o Brasil sob um sistema, um regime de alianças, pelo papel que o Brasil cumpre, especialmente na região da América do Sul, e a China, por outro lado, também desejando maior influência sobre o Brasil e maior aproximação sobre o Brasil, especialmente, né, num período ali de elevadas tensões. Agora, eu acho que o caminho ficou mais fácil para que o Brasil se aproxime mais da China em função desse conjunto de tarifas, retaliações e da, vamos dizer, pequenez que o Brasil se apresenta para os Estados Unidos, né? Eu recebi algumas perguntas
Por exemplo, será que o Donald Trump quis colocar tarifas sobre o Brasil para tentar enfraquecer o governo Lula e possibilitar uma nova abertura para o governo Bolsonaro? Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, ao impor tarifas mais elevadas para Israel, por exemplo, mostra que os Estados Unidos estão pensando muito no seu projeto de se fazer uma nação grande outra vez, do que necessariamente fazendo cálculo político para ver quem vão ser os aliados. Então, sim, estão abertas as melhores condições para transacionar desse sistema e fortalecer uma multipolaridade, né, calcada em países hegemônicos, mas que não necessariamente exerçam características imperialistas, né, que eu acho que é o caso da China. E aí, eu acho que em relação à desdolarização, também, e aos acordos comerciais, à revelia do dólar, também se abrem melhores condições, mas a China precisaria bancar esse processo. Me parece que a China tem muito menos desejo de desbancar o dólar do que a Rússia. Eu acho que a Rússia cumpre, inclusive nos BRICS, esse papel mais político, de dar contornos aos BRICS, menos de um acordo comercial e mais de um bloco com um elemento de unidade, que é ser países do sul global ou em tensão, em exploração com os Estados Unidos. A China ocupa uma posição muito mais pragmática, a China é muito dependente do dólar, a China não quer substituir o dólar, até porque isso demandaria da economia chinesa um grau de abertura muito maior, e uma tarefa no provimento de liquidez que tensionaria com o seu projeto de economia mais planejada, mais fechada. Então, eu acho que tem melhores condições se abrindo, ao mesmo tempo que tem menos disposição política, me parece, de aproveitar esse cenário. Eu acho que a Rússia, e espero que outros países também possam se somar nesse esforço mais político de fortalecimento da unidade dos países periféricos ou semiperiféricos para fazer frente aos Estados Unidos, aproveitando esse momento de instabilidade para suplantar essa ordem global e derrotar, enfim, o imperialismo estadunidense. Juliane, como eu ainda vou ouvir o Cadu aqui, vou deixá-lo à vontade para falar, eu já vou aproveitar para me despedir aqui de você. Já estamos perto de 10 horas. Eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente no programa pela primeira vez. Foi uma honra te receber aqui no Faixa Livre, que a gente possa estabelecer outros debates, outros diálogos aqui no programa. Obrigado mais uma vez e um bom final de semana também para você. Eu agradeço muito. Depois eu vou reassistir esse programa, porque eu quero tomar nota do que o Cadu e o Daniel falaram. Para mim foi uma aula, assim. Eu estou realmente muito feliz de ter participado desse espaço. Obrigado pela sua contribuição importantíssima aqui para a gente. Um abraço, viu, Juliane? Até a próxima. Conversamos aqui com Juliane Furno. Juliane Furno, que é professora de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, falando um pouco sobre esse tema aí do tarifaço lá do Donald Trump. Ficamos só nós, viu, Cadu? Eu vou te passar a palavra também para que você fale a respeito dessas questões que eu levantei. Questão das relações entre os países, os blocos que podem se realinhar diante desse tarifaço, algo que você já tratou de alguma forma aqui ao longo do nosso papo, também sobre a situação envolvendo o dólar, né? O dólar aí, que é hoje a moeda hegemônica. Como é que você vê a possibilidade dessa superação do dólar enquanto moeda de reserva global? Enfim, fala um pouquinho, por favor. Eu acho que uma das consequências, não é, desse tarifaço, dessa nova linha de estratégia de políticas públicas dos Estados Unidos com Trump, como eu falei, reforçar as tendências multipolares da economia mundial. Acho que o BRICS vai se tornando aí um polo aglutinador da resistência. Acho que a demanda de países para entrar no BRICS e também o nível de avanço interno das proposições que o BRICS estabelece como alternativa à ordem que ainda está aí, eu acho que esse nível vai avançar, no sentido de formular cada vez mais propostas mais ousadas em termos de uma arquitetura financeira distinta,
em termos de um padrão monetário distinto. E acho também, não é, que um dos efeitos, não é, dessa política do Trump, que tem como objetivo desmontar, não é, essa política de hegemonia pelo qual os Estados Unidos, em parte, financiaram alguns aliados estratégicos e que tem como objetivo também desmontar a globalização, não é, que os Estados Unidos lideraram. Não é? Acho que um dos efeitos, não é, que é a restrição do déficit comercial, é também o de recolocar no mundo um debate sobre as políticas de austeridade. Porque um dos efeitos das políticas de hegemonia dos Estados Unidos, sobretudo após o fim da Guerra Fria, foi a austeridade. Porque a austeridade ajudou a financiar os Estados Unidos. Não é? Na medida que os Estados Unidos entraram com uma política de sobrevalorização do dólar e abertura comercial, eles criaram um déficit comercial em conta corrente gigantesco, que passou a ser financiado através do quê? Através de política de austeridade, constituição de grandes reservas monetárias que passaram a ser depositadas nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos precisavam capturar o capital circulante do mundo para financiar suas dívidas. Ora, na medida em que os Estados Unidos estão colocando na agenda internacional uma política de desglobalização, não faz nenhum sentido que os países mantenham uma política de austeridade e nem uma política de depósito de grandes reservas em dólar. Então, isso é fundamental para o Brasil, por exemplo, repensar suas políticas públicas. Qual o sentido do Brasil manter políticas de austeridade como vem fazendo? Não é? E qual o sentido do Brasil manter enormes massas de reservas com taxas de investimento tão baixas internas e enormes massas de reservas no Banco Central norte-americano? Não faz nenhum sentido. Então, esse projeto de desglobalização que o Trump coloca tem que abrir também, ele cria as condições para se abrir um debate sobre a constituição de reservas em dólar e um debate sobre as políticas de austeridade. Não faz nenhum sentido que os países contenham o seu desenvolvimento para formar reservas e depositar no Banco Central norte-americano. Então, acho que esses debates, não é, vão se abrir, não é, e vão crescer, não é, com o diálogo internacional entre os países afetados e os países que estão nessa resistência à unipolaridade, que é liderada de forma cada vez mais violenta pelos Estados Unidos. Não é? E acho que esse nível de violência que os Estados Unidos está empregando é uma evidência das suas dificuldades e da sua baixa capacidade de estabelecer consenso. Então, acho que nós podemos ser otimistas, mas esse otimismo tem que se articular com uma posição política de um nível mínimo de enfrentamento. Não adianta os Estados Unidos aumentarem seu nível de violência e nós respondermos com mais submissão, não é? Aceitando essas diretrizes como se os Estados Unidos não pudesse ser desafiado. Não é? O lugar dos Estados Unidos no mundo é outro, o lugar dos países do Sul no mundo é outro, e nós podemos fazer uma política de resistência muito mais ousada do que a que viemos fazendo nos últimos anos. Professor Carlos Eduardo Martins, muitíssimo obrigado pela sua participação também com a gente aqui nesse debate fundamental que a gente fez no Faixa Livre para tentar entender os efeitos desse tarifaço do Donald Trump para a economia global. Muito importante também a tua presença, as tuas contribuições. Obrigado mais uma vez e um ótimo final de semana para você também, viu, Cadu? Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui, te ouvindo a Juliane, ouvindo também o outro colega. Um debate, enfim, muito rico e acho que os nossos ouvintes devem ter ficado satisfeitos. Muito obrigado e um forte abraço. Muitas mensagens aqui chegando, agradecendo. Até o Juan aqui mandou aqui, ótimo debate, obrigado, Ju, que sempre me entusiasmou
a estudar. O Aliesso Magnano. Valeu, Faixa. Obrigado pelas mensagens aqui. Obrigado mais uma vez ao Carlos Eduardo, à Juliane, que esteve aqui com a gente, Daniel Corrêa da Silva, e obrigado principalmente aos nossos espectadores que ficaram aqui até agora acompanhando essa discussão, esse debate. Lembrando que na próxima segunda-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre a partir das 8 da manhã. Você que está aqui ainda com a gente, deixa lá o seu like, a sua curtida, comenta aqui no nosso chat, enfim, se inscreva no canal, você que ainda não está inscrito, apoie aqui o nosso trabalho do Faixa Livre. Antes de